Salve, rapaziada. Beleza? Thiago dos Santos aqui, começando mais um Pretinho Nada Básico que eu sei que vocês amam. Hoje vai ser um pouquinho diferente. E infelizmente não é do jeito que eu gostaria, porque a gente ainda não tem os patrocinadores aí para poder trazer o convidado aqui em loco. Mas a gente vai trocar uma ideia com alguém, cara, com uma ideia muito boa. O cara é só aula, mano, só aula. Roda a vinheta aí, Lucas. Como vocês sabem quem é, porque vocês clicaram aqui para assistir, então vocês viram lá quem é, mas eu vou apresentar aqui o nosso querido Maurício Monteiro. Salve, Maurício, bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que a galera estiver assistindo. Pô, é um prazer imenso mesmo poder trocar essa ideia com você. Acompanho seu trabalho já faz desde o começo do podcast aqui, que o meu parceiro, o Vitor, ele que me apresentou o seu trabalho nas redes sociais. E desde então eu venho tentando acompanhar o máximo que eu consigo ali. E vamos desenrolar essa conversa aí. Me fala um pouquinho sobre sobre você, sem ser a figura pública que a gente vai trocar ideia daqui a pouco. Quem é o Maurício? Bom, o Maurício, né, é um egresso do sistema prisional, e isso daí não é figura pública, né, mesmo? É uma coisa que é uma marca que o Estado me coloca que é para sempre, mano. É um egresso do sistema prisional, porque nada é um ex-presidiário, né? Mas é um homem negro, né, da Zona Leste de São Paulo, o qual teve uma juventude com uma família unida, sempre junto, né? E uma ruptura em 1985 fez com qual eu adentrasse ao crime, né? Então nós preto, pobre, periférico, né? Sem mimimi aí que muitos acham que é mimimi, mas a gente sofre isso e existem consequências, né? Não tive uma infância que eu possa falar conturbada com Fundação Casas, com drogadição, não, até que foi uma juventude até os 16 anos, pode-se dizer normal, né? Estudando, em casa, trabalhando em alguns trabalhos, né? Naquela época, office boy, até haver essa ruptura aí que depois a gente vamos abordar ela, porque ela passa a ser o motivo que eu entro no crime, né? E é sempre bom. Mas hoje, né, eu sou formado em gestão ambiental, sou formando em educação física, né, sou pesquisador da FGV, também tenho uma parceria de pesquisa com o Memorial da Resistência, sou educador social no Memória do Carandiru, né, sou diretor do Instituto Resgata Cidadão, sou instrutor de boxe pelo Conselho Nacional de Boxe também, dou aula para aquela molecada do boxe. E é isso, né, meu? E sobre essa parte, né, da vida, vamos dizer, da vida criminosa, aí eu deixo para trazer daqui a pouco para vocês. Bom, já deu pra ver que o Maurício, ele, como diz Alcione, ele não é um qualquer, né? Só de formação aí, professor de boxe, o cara tá. Você é louco, um currículo pesado, extenso, mano. Digno, muito bom isso. Assim, bacana a forma como você falou que você não teve uma infância conturbada, que desse alguma razão pra você ir pro mundo do crime, né? Então, tipo, isso é um aprendizado para as outras pessoas, que, tipo, qualquer um tá vulnerável. É isso. E a gente tem que parar para tentar entender. É isso, cara, que todo mundo tem um motivo para entrar no crime, mano. Tá? Eu não estou falando que justifica. Porque se eu chegar para você e falar assim, ó, eu sou um homem negro, certo? E tive que entrar no crime por falta de oportunidade. Você vai chegar para mim ou não, mas você vai falar assim, então, eu sou um homem negro, também não tive oportunidade, mas eu não entrei para o crime. Se eu chegar e falar assim, ó, eu entrei no crime porque eu passei fome, vai ter muitas pessoas que vão falar aqui, eu passei fome e não entrei para o crime. Então não justifica. Só que, você tá ligado? É um motivo. E como não sou só eu, a gente tem que entender o seguinte: o Estado ele tem obrigação de entender, você tem que montar políticas públicas efetivas e evitar para que essa população entre no crime. Não pensar nessa população após o crime cometido, porque depois que eu já roubei, depois que eu já matei, depois que eu já fiz um monte de coisa, o Estado vem com aquele papo, você tá ligado, de vamos fazer cadeia, vamos colocar polícia, vamos prender, vamos matar. Mas isso
não acaba com a violência, porque eu já fui violentado e já cometi violência também. Então, a minha fala é sempre a gente parar para pensar, você tá ligado? Que nós pagamos para o Estado, nós pagamos tudo. Ó, aqui nós estamos conversando, nós estamos pagando internet, nós estamos pagando luz, e isso daí é impostos. Impostos que são tirados para a segurança pública, certo? É muito dinheiro. E esse dinheiro, ele não está sendo direcionado totalmente para prevenção, ele está sendo direcionado para o combate, coisas diferentes. Certo? E fica muito claro isso quando a gente vê, você tá ligado? O governo do estado sucatear a polícia civil, você tá ligado? E dar muito respaldo para a polícia militar, que é a polícia de combate. Quer dizer, se a polícia civil, numa interceptação, numa investigação, eles podem evitar que o crime aconteça, certo? A partir do momento que não tem recursos, não o faz, você tá ligado? Vem a polícia militar que sabe que vai acontecer, mas deixa porque é isso que traz a notoriedade para eles. É eles combater, eles mostrarem serviço. Então eles deixam acontecer para ir lá matar, prender, você tá ligado? E sair na mídia falando estamos fazendo o nosso papel, porque esse é o papel deles, né? A polícia militar ela foi criada para já isso, né? Desde a sua fundação, né? É, a polícia militar a gente sabe que foi feita pra fazer o que faz, né? E que é vilipendiar o corpo negro. E é isso mesmo que você falou, tipo, não é porque às vezes você passa por uns perrecos na vida que você vai pro crime ou não vai. Mas assim, eu gostei disso que você falou, porque para as pessoas aprenderem a não desumanizar mais o detento, né? A pessoa que comete o crime. Claro, a gente tá falando de um detento de uma forma geral, porque tem alguns crimes que acabam afetando o psicológico da sociedade, que são tão hediondos que a gente fica difícil de fazer isso. Porém, eu não posso fazer isso com todo mundo. Eu não posso querer que o detento carregue aquele número de série que ele ganha lá pro resto da vida. Ele não precisa ser lembrado pro resto da... Ele precisa lembrar que ele fez aquilo para não cometer mais, talvez, mas a sociedade não precisa ficar lembrando mais, sabe? Ele é um cidadão, a Não. gente não precisa tirar isso dele, né? Mas sabe o que a gente tem que pensar, meu? A gente tem que pensar o seguinte: existem leis. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que o Zé Povinho quer. Existem leis. Se as leis elas não forem obedecidas, então quem comete crime também está certo. Não está obedecendo às leis. Agora vem cá, por que que eu, você tá ligado? Ou um cidadão, não vou falar eu, vou falar um cidadão de bem aí, ele acha que a pessoa tem que morrer, ele acha que a pessoa tem que ficar eternamente na cadeia, ele acha que tem que acontecer várias tragédias, porque ele acha, porque isso satisfaz o ódio dele, o ego dele. Por quê? Você tá ligado? Se isso não tá em lei e tem que acontecer, você tá ligado? Então aquele cara também que comete o crime vai falar, também não acredito na lei também, mano. Você tá entendendo? Então quando a gente passa por cima da lei, a gente dá respaldo para quem passa também está certo. Simples assim. Tá ligado? Crimes, por pior que seja, você tá ligado? A gente tem que entender que tem leis, essas pessoas têm que ser responsabilizadas sim. Você tá ligado? Eu não estou falando de não responsabilização, certo? Mas de acordo com a lei, porque senão, porra, mano, então eu sou um negrão fortão, quando eu ver um fraquinho ali, eu vou me impor sobre ele. Vira bagunça, né? Vira bagunça. Então, vem cá, se nós aceitamos essas leis, que eu não concordo, eu não gosto da lei também, porque eu acho que existem muitas falhas, essas leis são feitas para nós, preto, pobre e periférico. Você tá ligado? Mas então, que elas sejam utilizadas no amplo, você tá ligado, da sociedade, de penalização, certo? Porque quando isso não acontece, cara, lamentável, mano. Então é todo mundo, mano. Certo? Enquanto o número que você falou, para você ver como que o negócio é interessante pra caramba, certo? O meu canal lá no YouTube é o Prisioneiro 84901. 84901 é o número da minha matrícula. Certo? É um número que eu ganhei em 1992, quando eu saí da casa de detenção de São Paulo e fui para a penitenciária do Estado. Esse é um número que é para sempre, mano. Ou se eu for enquadrado aqui pela polícia, aqui, tem passagem, tem. Qual a sua matrícula, ladrão? Porra, mano. Só que eu ressignifiquei esse número. No entanto, que você vê que esse é o número do meu canal e lá na FGV eu sou, você tá ligado, o pesquisador M84901. Certo? Então, quer dizer, na FGV, a gente sabe que a Fundação Getúlio Vargas, ela representa, você tá ligado, no mundo, não vou falar só em questão de Brasil, você tá ligado? Então é isso, é a gente trazer mais quantos milhares, você tá ligado, que não conseguem fazer essa ressignificação, não tem o seu espaço para subsistir, para existir, você tá ligado? E tem que reincidir no crime.
E isso, você tá ligado? Visto pelo Estado. Quando eu estou falando em Estado, não estou falando só naquelas pessoas, mas eu estou falando no meio, você tá ligado? De controle, você tá ligado? Sobre a sociedade. Quando eu falo meio de controle, você tá ligado? A gente estamos falando de pessoas também, você tá ligado? Que utilizam esse meio de controle a seu favor, ou a uma classe, ou uma raça, você tá ligado? Então, é disso que quando eu falo de Estado, eu me refiro a isso. Então, como que o Estado, você está com pessoas que estão lá com grandes investimentos, elas não sabem disso? Pô, mas eu estou aqui ferrado, duro aqui, no fim da Zona Leste eu sei, os caras não sabem. Então os caras sabem, isso é proposital, isso é um plano implementado, você trata de segregação racial, você trata de genocídio, você trata de exclusão de pessoas. Isso, né, é claro, certo? Então, pegar aí, por exemplo, eu, após ter saído hoje, ter minha formação, estar estudando, trabalhando, trazendo um trabalho efetivo para a sociedade, muito mais do que muitos caras aí que gostam de ficar metendo a madeira aí, que não produz nada, só vive na especulação financeira, certo? Não tem os meios de produção, ou eles são donos do meio de produção, mas não produz nada. Você está ganhando muito mais do que essas pessoas, a gente produz alguma coisa e traz fragmentos da história que são tentados apagar pelo Estado, para que essas pessoas entendam, certo, da onde que aconteceu e por que que estamos hoje aqui em toda essa violência, em muitas coisas, porque quando a gente esquece o passado, a gente não sabe para onde a gente está indo. Essa é a realidade. Então, a gente traz esses fragmentos, se tragar da história, que é um papel que eu faço, falar principalmente sobre o massacre na Casa de Detenção de São Paulo, né? A gente trazer nesse intuito, mostrar para as pessoas que se a violência ela está aí hoje, ela tem a raiz. E se a gente não combater a raiz, não adianta cortar, porque grama é que nem grama. Grama você vai cortando, ela vai crescendo. Se você não cortar, ela cresce mais. Mas se você arrancar a raiz, já era. Chegar aquela ali no pai. Então a gente entender que tem uma raiz e trabalhar nisso, né? Exatamente. A gente falou bastante sobre essa parte, assim, a gente está tocando muito na questão da pessoa que comete o crime e tudo mais. E só para deixar claro para a galera que às vezes não conhece o seu trabalho, você passou pelo Carandiru, que assim, até hoje as pessoas mais jovens que nasceram depois daquele fatídico dia lá, ainda conhece de alguma forma o Carandiru por conta de filmes, da música do Racionais e tudo mais. Mas assim, para você que esteve lá, você sabe dizer muito bem como foi Barra, né? A experiência, como foi pesada. Eu não quero detalhes, tipo, do dia a dia, porque eu acho que isso aí é muito pessoal e é com você. Não é o objetivo nosso da conversa aqui. Mas é uma história que você faz, e eu sei que tem outras pessoas que passaram por lá fazem também, que é sempre estar recontando pra galera não esquecer, né? Porque é exatamente como você falou, se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe pra onde vai. E, infelizmente, essa mancha na história, ela foi um produto desse sistema que você falou, e se a gente simplesmente esquecer, vai acontecer de novo futuramente. Acontece hoje em dia, de forma menos expressiva, talvez, mas é porque também não. Eles tentam apagar para que as pessoas não conversem tanto sobre o assunto, né? Porque é uma forma de controle isso. Isso Boa. é. Tipo, se você puder falar assim, como aquilo te Sim. afetou, aquilo te afetou, assim, é muito pesado. Eu acredito que foi muita terapia, né? Nada, não faço terapia. Minha terapia é essa daqui, ó, Então, trazer a esse terapia papo é o aqui. dia a dia. É isso aí, jogar o BO no colo da sociedade também para ela entender que violência gera violência. Exato. Simples assim. Tá ligado? Mas eu vou até falar aqui, ó, fiquei preso 16 anos, eu passei mais de 28 penitenciárias do sistema paulista, né? Tenho 2 fugas no sistema prisional, fui um jovem que deu muito trabalho para o sistema, né? Inconformado de estar preso, né? Para mim, parar com o crime foi quando eu entendi por que que eu entrei. Isso foi essencial nas minhas próprias reflexões, né, do dia a dia, né, instigado pela uma companheira da época que estava comigo, e eu cheguei na conclusão. Eu não peguei a Bíblia debaixo do braço, vi Jesus Cristo, nem nada, não. Certo? Meus orixás sempre estiveram do meu lado, mas eu não cheguei até essa visão. Não, se ligado que eu desmereça essa porta e essa possibilidade de muitos caras que pararam com crime tendo essa visão, mas eu não tive essa visão, né?
Então, eu não sou o cara que tá com a Bíblia debaixo do braço, ó, bate aqui, não. Sou não. Sou o cara que gosta de ir pro samba, sou o cara que gosta de tomar uma cerveja, sou o cara que gosta da baguncinha. Simplesmente eu parei com o crime. É isso. Acabou. Parei com o crime, tenho minha família, tenho que cuidar da minha família, tenho que dar exemplos para essa galerinha aí, para saber o que é ruim. Não que eu seja um cara exemplar, mas a gente tem um currículo para mostrar que vai se ferrar. Se pegar e tem um currículo para falar, se fizer, vai se dar bem também. Então, utilizar, né, isso que está no meu alcance para os meus, não para quem não quer saber. Quem não quer saber, eu não estou nem aí com ele também, mano. Isso que a gente traz é para quem quer saber, tá ligado? Quem quer entender qual que é a violência. Porque muitas vezes os caras acham, né, tia, que a gente é violento, né, mano? Mas aí os caras não sabem que a gente reage, você tá ligado? De acordo com a ação e a reação. Não é menos, porque ficou preso. Não, vai nessa aí não, que quebra a cara, né, meu? Não, só que eu sou um cara que eu entendo ser tragado dos meus limites, né? Respeito às leis, porque até respeitando, né, sobrou para mim, imagina a gente não respeitando. Só que eu também exijo que as pessoas respeitem também, porque se não respeitar, vai ser de tratamento de igual. Então, tive tudo essa vida pregressa do sistema prisional, né? Foi um cara que arrumou muita confusão lá dentro, nunca fui faccionado, nunca fiz parte de facção, né? E para a gente entender, né, que se a gente vê muitas coisas na criminalidade hoje que nem facções, ó, só uma reflexão para todo mundo parar para pensar: todas as facções, você tá ligado? Nascem dentro do sistema prisional. Elas nascem sobre a tutela do Estado. O Estado vê esse nascimento. As facções ela não nascem na favela, você tá ligado? E o Estado justifica as invasões na favela, as mortes na favela, você tá ligado? Falando que vai combater as facções, sendo que elas nasceram sob a tutela deles, na mão deles, no quintal deles, sob o controle deles, certo? E isso é interessante pra caramba pra gente pensar, você tá ligado? Como a sociedade é uma massa de manobra, né? A sociedade é uma massa de manobra, porque isso dá voto, você tá ligado? Isso dá dinheiro de investimento, corrupção, você tá ligado? Porque muito dinheiro é desviado e você não consegue acompanhar para onde que vai o dinheiro da segurança pública por causa da lei de transparência, você não consegue acompanhar, algumas coisas você consegue, outras você não consegue. Então, isso daí dá margem para muita corrupção, constrói presídio, destrói presídio, investe em polícia, investe na comida dos presos, investe no... Quanto que investe? Será que investe? Então, coisas que a gente tem que parar para a gente estar pensando, né? Quando a gente fala do massacre, o massacre na Casa de Detenção de São Paulo, eu gosto de trazer alguns detalhes, sim, eu faço questão que é para as pessoas entenderem, você tá ligado? A violência que foi feita lá e a repercussão de toda essa violência que existe até hoje. Tá. Então é para a gente entender se funcionou, né? Porque as pessoas hoje a aceitação do massacre ela ultrapassa da época, né? Na época 45%, 40%, certo? Nunca chegou a 50% nas pesquisas da aceitação do massacre da casa de detenção. Hoje passa de 60, 70. Você tá ligado? Mas isso é o que eu falei agora há pouco, ansiedade, a ansiosidade, você tá ligado? Pela violência, né? Pelas pessoas quererem ser, tá ligado? Sangue, querer ser, tá ligado? Vingança, tá ligado? Às vezes nem uma vingança direta com ela, mas ela tem aquela sede de vingança, né? E então a aceitação é muito, muito maior, e isso é propagado, você tá ligado? Pelas mídias, você tá ligado? Tradicionais, né, que a gente temos aí, certo? Que também tem interesse, né, em trazer essa violência para que as pessoas fiquem pregadas ali, com medo de sair para a rua, pregada, consumindo o que eles estão trazendo, né? Mas isso vai mudando de acordo com essa quebra, né, desse meio de comunicação, porque aqui, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos quebrando, você tá ligado, esse meio de comunicação tradicional. Isso é muito bom, por isso que eu faço questão de muitas vezes estar nesse espaço aqui e trazer um pouco o fragmento, você tá ligado, dessa história que eu passei, para as pessoas juntarem com outros fragmentos, e quem quer construir um conhecimento crítico, utiliza. Quem não quer, mano, vai ler gibi, vai assistir jornal da Atenas, tá ligado? Vai para qualquer lugar, irmão. Essa é a pegada, certo? Mas para quem quer, não. Você tá ligado? Vai tentar entender, vai colar lá no nosso espaço, né? Para ver aquele roteiro de memória, você tá ligado? Que existe lá, que a gente não estamos aqui para exaltar criminoso, exaltar ninguém. Nem criminoso do colarinho, nem sem colarinho. Nós estamos aqui para falar que a justiça
ela tem que ser feita e as leis têm que ser obedecidas. Você queira ou não queira, você goste ou não goste. É que nem comigo, eu queiro ou não queiro, eu gosto ou não gosto, eu não posso pensar no meu umbigo. Então, quando a gente fala do massacre, a gente estamos falando de massacre, a gente não estamos falando de rebelião. Não é porque você quer denominar ou deixar o eu quero, não é isso. Segundo a Corte Internacional Interamericana, segundo a ONU, segundo a própria Justiça que nós temos aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal. Acabou. Isso é fato. Então, a gente estamos falando do maior genocídio dentro dos presídios, você tá ligado? De pessoas custodiadas, pessoas tuteladas pelo Estado. O Estado que tem obrigação de reinserir essas pessoas na sociedade, segundo a Constituição Federal. Não é que eu acho, que eu quero. Ó, porque eu vou falar para os caras, mano, se fosse o que eu acho que eu quero, nossa, as coisas eram diferentes, hein? As coisas tinham acontecido tudo diferente. Para começar, quando a princesinha Isabel veio com aquele papel lá, eu tinha rasgado na cara dela e falado assim: ó, utiliza lá no banheiro, porque é o seguinte, nós já estamos libertos, senão nós vai pôr fogo em tudo. Tá entendendo? Acabou. Hoje as ideias seriam outras. Não menosprezando meus antepassados, que eu sei que meus antepassados fizeram a luta possível. Mas tá, infelizmente, tá aí os resultados aí que nós estamos vendo, uma falsa abolição e consequências no cárcere, certo? Porque, ó, você vê como que o barato é louco. Nós temos aproximadamente 900 mil pessoas dentro do cárcere. 70 a 80% dessas pessoas são pessoas negras. E quando eu falo pessoas negras, eu estou falando pessoas pretas e pardas, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, que as classifica como negras. Então, quer dizer, nós somos a maioria dentro do cárcere, meu mano. Os caras acabam com a senzala e constroem penitenciárias, mano. Olha só que fita louca, você tá ligado? Aí, né, meu, e tem mais papo que a gente traz nessas ligações, você tá ligado? Com o cárcere e, né, meu, essa escravização que existiu, existe até hoje, é velada, mas tem, né? Mas a gente voltando para o massacre da casa de detenção, certo? A gente estamos falando de um dia, você tá ligado, em 1992, que houve uma briga, você tá ligado, entre dois presos, uma briga normal. A gente estamos falando, você tá ligado, de um espaço que ele foi construído a partir de 1956 para 3.500 presos. Eu cheguei na casa de detenção de São Paulo em 1990, já tinha 7.000 presos. Ó, ó, olha que vida louca, então já estava dobrado. A casa de detenção ela nasce com 2 a 3 pedidos de desativação já por conta da sua superlotação, já que existia quando os caras estavam abrindo a cadeia já pedindo para desmontar porque já estava lotada. Então eles foi lotando, eles foram construindo o pavilhão, foi lotando, eles foram construindo o pavilhão. Eu sempre gosto de dizer que a casa de detenção, eu trago ela como um país dentro da cidade de São Paulo. E quando eu falo um país, eu estou falando com divisões geográficas, você tá ligado? Estou falando, você tá ligado? Com divisões culturais, econômicas, você tá ligado? Lá dentro, aqueles pavilhões, quando a gente olha aquela foto, aqueles pavilhão, você tá ligado? A gente tem que entender o seguinte, tá ligado? Certo? Cada pavilhão daquele, quando a gente, eu imagino ali um país, cada pavilhão daquele seria um estado, né? Com as suas divisões internas no mesmo aspecto que eu te falei agora. Então é para a gente parar, você tá ligado? Para a gente entender como que era o funcionamento. E para a gente entender esse massacre, a gente tem que entender mais ou menos um pouco do como que funcionava, você tá ligado? Dentro da casa de detenção. Ali dentro, esses 7.000 presos, eles não ficavam soltos para lá e para cá. As quantidades de presos ficavam confinadas, você tá ligado? Dentro de cada pavilhão. Alguns conseguiam sair de um pavilhão para o outro, mas muito poucos. E existia um controle muito rígido para isso. Só que o que funcionava lá dentro era a corrupção. Lá dentro tinha muito dinheiro, né? Lá dentro tinha a moeda local, que era o cigarro. Então, o cigarro e as suas divisões, tipo o Hollywood, Marlboro era um valor, o T era outro valor. Esses outros cigarros, eu não sei muitas marcas hoje, porque eu não fumo, então, né? Mas, sabe, quanto mais barato, seria uma moeda mais barata, né? Igual a gente tem em dinheiro mesmo, essa separação lá. Mas existia dinheiro também, e muito dinheiro lá dentro, porque tinham pessoas que tinham posses, né, lá dentro. Então a gente sabe que a corrupção ela era muito grande, né? Então quem tinha dinheiro geralmente não ficava na casa de detenção de São Paulo, fugia. Né? Houve casos de fuga até de 200 pessoas. Os caras alugaram um galpão do lado de fora, fazer um túnel de fora para dentro, você tá ligado? E esses caras tudo embora, você tá ligado? Daquele jeito.
houve esses fatos, como muitos outros em fuga na casa de detenção, né? Então, a casa de detenção, ela era esse estado, né? Tudo a gente tem que entender que tudo isso sobre a tutela do Estado, mano. Isso é um espaço controlado. Se ele está sendo controlado adequadamente ou não, isso é um problema do Estado. O Estado que tem que ver isso, porque é o Estado que está com o dinheiro, é o Estado que comanda. Tá ligado? Essa é a realidade. Só que a gente entende que é o seguinte, para a gente trazer assim, um resumo de como que funcionava lá dentro, cada pavilhão daquele ali era diferenciado do outro, certo? As pessoas, elas, o filme, você tá ligado? Eu trago muitas críticas do filme. Aquele filme ali, ele pouco tem a ver com a realidade, certo? Aquele filme, ele passa a desumanizar o preso, os familiares e justificar a entrada da polícia, certo? Justificar a entrada da polícia militar, porque o filme põe lá, os caras vêm com megafone e trocar uma ideia, mentira. Ninguém veio trocar ideia. Os caras põem uma briga generalizada, mentira, não houve briga generalizada. Os caras colocam casamento homoafetivo, você tá ligado, dentro do pavilhão 9, porque foi o lugar onde que teve a rebelião, né? Mentira. Você tá ligado? Não teve. Não existia isso em outro pavilhão. No pavilhão 5, você tá ligado? As meninas que lá dentro eram segregadas, você tá ligado? Lá dentro, né, existia uma separação clara mesmo, você tá ligado? Elas tomavam conta, elas moravam no pavilhão 5. Então lá elas casavam, lá elas faziam um programa. Mas no pavilhão 9 não. No pavilhão 9 não podia ter essas relações homoafetivas. É claro que hoje é uma coisa normal, mas a gente imagina essas pessoas, esse Zé Povinho aí tradicional, olhando isso, vai falar: nossa, os caras estavam casando dentro da casa de detenção, a polícia tinha que entrar mesmo. Olha, os caras foram lá conversar com o megafone, eles não quiseram o papo, a polícia tinha que entrar mesmo. Olha, os caras estavam trocando a família para pagar droga. Ah, família é tudo pilantra também, é tudo bandida também. Aí as famílias das pessoas em situação de cárcere vai lá reclamar das coisas. Hoje, essas famílias vai lá reclamar sobre a situação degradante dentro do cárcere, essa pessoa está lá no balcão, você acha que essa pessoa pensa o quê sobre aquele familiar? Você está entendendo o tratamento, você está ligado, que a gente vê em cima dos familiares das pessoas em situação do cárcere? É isso. Tá ligado? É uma sociedade que acha que eles também são bandidos, as mulheres são prostitutas, você tá ligado, que vai visitar lá porque tem um interesse em alguma coisa, porque é criminoso também. E isso você traz o maltrato da família, de quem está preso, e isso traz a insatisfação da massa carcerária, certo? Então, gera outros tipos de violência. Então, esse filme, infelizmente, na minha visão, ele traz muito isso. Quando as pessoas vêm falar, mas o filme pôs o assunto em questão. Não, o assunto em questão, que foi o maior genocídio dentro dos presídios do mundo, nós não estamos falando só do Brasil, que trouxe o filme, não é o contrário. A música dos Racionais, ela nasceu disso, não é o contrário. Né? Então, as pessoas, elas costumam a trazer esse argumento, um argumento que não tem respaldo nenhum na história, nem em lugar nenhum, né? Mas tá, né? A gente entende quem que quer argumentar sobre isso, né? Mas, então, quando a gente tenta entender quem que é aquelas pessoas que estão lá dentro, Tiago, que é eu, meu filho, meu sobrinho, meu neto, meu vizinho, o filho do meu vizinho, o mano aqui da favela, é nós que está lá dentro daqueles presídios, certo? A gente passa a entender que o crime organizado igual nós vemos hoje não existia naquela época. Existia outros tipos de organização, mas existia. Só que antigamente era a Zona Leste, a Zona Sul, você tá ligado? A zona, né, era dividido, porque, por exemplo, você chegava na casa de detenção em São Paulo, existia a especulação imobiliária, você tinha que comprar a cela, cara. Só que isso era negociação entre os próprios presos. Então nós mesmos comprava cela, vendia, tá ligado? Existia essa negociação. Se por um lado é ruim, pelo outro lado é bom. Você tá ligado? Porque quando eu chego, você tá ligado, e compro uma cela, quando chega meu filho, quando chega o filho do meu vizinho, quando chega o mano ali da quebrada que eu conheço, eu levo eles para morar comigo. E aí nós montamos uma família, você tá ligado, no qual nós vamos se proteger lá dentro. Eu não falo quadrilha, porque a gente não montava no intuito de sair para roubar. Pelo contrário, a gente fazia aquela família para nós se proteger lá dentro. Então é assim que funcionava. Então, do mesmo jeito que tinha a Zona Leste, tinha a Zona Sul, tinha a Zona Oeste, tinha várias quebradas. Então, se você chegar lá, você tá ligado? E você é conhecido meu, você tem um desafeto, não significa que o cara vai te pegar. Não é assim, falou, pô, o cara é meu amigo, você não vai pegar o cara, peraí, deixa o cara vir aqui, nós vamos conversar para ver o que está acontecendo, sabe? Então, esse negócio que os caras falam, chegava lá, os caras instruíam, os caras matavam, os caras roubavam, não é bem assim, não. Existia muita negociação, muito papo, certo?
Então tá chegando, vem para cá, primeiro nós vamos ver o que está acontecendo. Outra coisa que os caras também costumam falar, você tá ligado, naquele aspecto de desumanização, você tá ligado, dos presos, é os caras falar que tá todo mundo junto e misturado. Não, não tá todo mundo junto e misturado lá dentro, não. Você tá ligado? Crimes, você tá ligado, como estupro e pedofilia, esses crimes não são aceitos dentro do sistema prisional de jeito nenhum. Na época, na casa de detenção, chegou com esses BO, mano, tava morto, mano. Ixi, morria. A gente estamos falando do lugar, certo? O maior presídio da América Latina, um dos maiores do mundo e um dos mais violentos, né? Estou falando dessa vista do ponto, né? Que é a casa de detenção. Então, naquela época, você tá ligado? A violência era muito grande, né? Então chegava esses crimes aí, automaticamente, se descoberto. Quando não descoberto, eles iam para o seguro, que era o pavilhão 5, e mesmo assim, chegando lá no pavilhão 5, que era o pavilhão das mulheres trans, né? Mas na época, né, o viado, o gay, o puto, né, eram chamados dessas maneiras aquelas pessoas, né? Hoje temos outras denominações, mas, né, não tão pejorativas que nem antes, mas mesmo assim, elas mesmo tendo a segregação delas, chegava lá no pavilhão 5, ixi, entrava na madeira, entrava na faca também que as meninas pegavam, né? E é a mesma coisa. Quando a gente para pensar, né? Então existia toda essa divisão. Então, o que seria uma briga, você tá ligado? Dentro de um presídio? Não seria nada, cara, tá ligado? A gente estamos falando de um lugar violento que pessoas degladiavam entre si e morria. Tá ligado? Se eu tivesse uma confusão com você, eu não podia te matar a hora que eu quiser, porque seus amigos não iam querer. Então ia ter que ser eu e você para resolver de homem para homem, mano. Então, do mesmo jeito que eu podia te matar, você podia me matar também. Tá ligado? Que não podia ter medo lá dentro, porque, né, mano, não cabia ter medo no pavilhão 9. Se você tivesse medo, eu não ia querer que você morasse comigo, porque a confusão com você é comigo, é com você. Aí você tá com medo, então, opa, vai para outro lugar, mano. Aqui não serve para morar com nós, aqui nós estamos todo mundo junto. É com um, é com todo mundo. Então era assim que funcionava. Então essa briga, tá ligado, entre o Barbie e com ele, nunca se estenderia, você tá ligado, para um pavilhão, só o pavilhão 9, a gente tínhamos 2.069 presos, só o pavilhão 9, quer dizer, maior do que muitas penitenciárias, a população, Maior tá que muita ligado? cidade por aqui. E isso. A cadeia toda era 7.000, mas só o pavilhão 9 era 2.069. Eu tenho o número exato por conta das pesquisas, né, que eu faço, então eu tenho, tá ligado, acesso aos números, tenho acesso aos laudos, né? Então, muitas vezes eu trago isso com propriedade, que aquelas pessoas foram executadas, você tá ligado? E não falo isso daí porque eu acho, não, e porque eu vi também, e tem os papéis hoje que confirma aquela visão do que eu falo, né? E não falo de hoje, eu falo desde 2011 eu trago esse papo, não é a primeira vez que eu estou trazendo isso daqui aqui, não. Então os caras vão escutar lá no princípio, vai falar, mano, o cara repetiu a mesma coisa, porque é o papo. Não estamos aqui, eu não estou aqui inventando história. História já aconteceu e eu estou trazendo simplesmente o que tentam apagar. Então, quando a gente vê aquela confusão e os caras trazem, você tá ligado? Tudo isso numa fazendo um espetáculo, né, de tudo isso daí, você tá ligado? A gente entende que isso existem intenções, né? Intenções de voto, intenções de respaldo, tá ligado? Intenção de aguçar aquelas pessoas que estão escondidas lá atrás do armário para que elas saiam vociferando, tá ligado? Violência, vociferando, né? Todo esse ódio que a gente vê, né? Então, mas não, houve uma briga entre dois presos, não seria tudo normal, né? Dentro do pavilhão, fica todo mundo solto, você fica solto lá dentro. Então, esses 2.069 presos estavam soltos para lá e para cá. Então, o que, que acontece? A gente, opa, vamos beber um café, vamos ali na cela dos manos lá da Zona Sul, lá trocar uma ideia. Aí nós ia lá, beber um café, ó, tá tendo uns caras que chegou aí que tá tendo confusão, vamos lá ver o que tá, sabe? Meu, não parava, pessoas vendendo roupa, tá ligado? Ó, vendendo roupa no cigarro, vendendo baseado. A gente estamos falando também num lugar que tinha muita droga, principalmente o baseado lá dentro tinha, porque isso era um modo de segurar um pouco da violência, era o calmante. E isso aceito até por diretores, inclusive tem na mídia muitos depoimentos de diretor que falava que ele sabia quem entrava e deixava porque isso segurava a população carcerária, certo? Então, quando sumia o baseado, nossa, o clima ficava meio tenso lá dentro mesmo, e isso era sentido. Era você olhar assim, você via, você falava, nossa, não está tendo baseado para fumar, né? E hoje eu não uso nada, né, meu? Muito tempo já que eu não uso nenhum tipo de droga, né? Lícita, né? Mas é ilícita, né? Porque a lícita eu uso, né? Beber um café de vez em quando, tomar uma cerveja, são drogas também, né? E então é isso. A gente vê também
essa divisória aí de situação de ilícito e ilícito, né? Mas então, era assim que funcionava. Então, uma discussão entre dois presos era o quê? Não era nada, certo? A gente estamos falamos um número aqui de presos, e a gente estamos falando que para, você tá ligado, abrir essas celas e tomar conta do pavilhão, não tínhamos mais do que 15 funcionários. E quando eu estou falando funcionários, eu não estou falando que nem hoje aqui, não, que são os agentes penal. Estamos falando de funcionários, você tá ligado? Público, pessoas comuns, que não andavam armada nem nada, os mano aqui os caras da quebrada também, porque lá mesmo onde que eu tava, tinha uns caras lá que os caras vinham, abrir a cela, falavam, oi, aí, nenê, tudo bem? Eu, opa, legal. E abrindo, descia lá para baixo e deixava todo mundo, você tá ligado, no seu peão. Se você fizesse algum ato, por exemplo, tiver uma confusão com você, a gente vai trocar faca, alguém vai morrer. Você tinha que assumir. Não era fazer isso aí e deixar o corpo lá, não, que a polícia militar entrava e sobrava para todo mundo. Certo? Então você tinha que descer lá embaixo e falar, foi eu que matei, assinar o corpo, você tá assinar o homicídio já era, vai tirar um montão de cadeia, mano. Você vai ser julgado e vai ser penalizado. Não é que nem as pessoas pensam, né? Que o cara matava, o cara brigava e já era. Agrediu, saiu sangue, o funcionário viu, tinha que se apresentar aqui uma pessoa. Às vezes podia até ir o laranja, que é o cara que não fez, mas ele tá ali para assumir. Tá que nem o Ezequiel no filme lá. Tá, mas muitas vezes não. Muitas vezes você tem até o cara mesmo que ia falar, não, foi eu mesmo que briguei com o cara. Então assina aí a agressão, já era, ia pro castigo e tudo bem. Então era assim que funcionava. Então essa briga entre esses dois caras não chegou a ter repercussão. Só que o que acontece? Isso foi 10 horas da manhã. Os funcionários subiram, você tá ligado? Todo mundo solto, coisa que não acontecia. Os caras pegou esses dois caras e levou pro castigo, o Barba e o Coelho. Tá, normal. Todo mundo ficou quieto porque era uma quinta-feira e estava perto do dia de visita, né? Então ninguém queria tumultuar o prédio por conta de ter outros tipos de repercussões, né? Por conta da visita. Todo mundo quer ter visita, um fim de semana chegando, vamos tumultuar. Quando deu 2 horas da tarde, os funcionários não contentes sobe para trancar o pavilhão. Aí eu tava solto, um dia eu tava fazendo pinga, mano. Tava fazendo pinga e tava fazendo faca. Vendo essa faca que tem aqui, ó? Isso aqui é uma réplica, se tem da faca da Casa de Detenção de São Paulo. Uma réplica idêntica. Tem amigo meu que já veio aqui e falou: Nossa, você conseguiu uma daquelas lá? Não, isso é uma réplica, mas eu que produzi ela e ela serve para a gente muitas vezes contextualizar e trazer como que era dentro da Casa de Detenção, né? Então, eu estava lá fazendo, aí os caras pegou e falou que estava tendo um tumulto. Aí eu peguei, fui lá na escada, quando chegou na escada lá, porque lá não tinha negócio assim do cara que manda em tudo. Tinha os encarregados da faxina, encarregado não sei o quê, mano, todo mundo tá no inferno, todo mundo é o diabo. Não tinha o Lúcifer lá, não. Se ele tivesse, os caras pegavam ele também lá dentro. Era todo mundo de igual, certo? E aí o funcionário tá falando que vai trancar todo mundo, 2 horas da tarde. A tranca geral era às 4. Então faltava só 2 horas para ele trancar todo mundo. Né? Aconteça o que acontecesse, era assim que funcionava. Toda a cadeia era aberta às 8 horas, quando dava às 4 horas da tarde, os caras trancavam. Certo? E nesse espaço de tempo existia um período que os presos podiam descer para o campo, voltar, almoçar, descer para o campo, voltar, jantar e ser trancado. Essa era a rotina, aconteça o que acontece. Acontecesse o que acontecesse lá, né? E nesse dia o funcionário vem, você tá ligado? Os funcionários sobem querendo trancar todo mundo. Aí nós estamos trocando ideia, eu falei, senhor, mas o senhor quer trancar todo mundo por quê? Ele falou assim: nós vamos trancar porque teve uma confusão. Eu falei: teve uma confusão, não, teve 20, tem mais 30 para acontecer. Isso é normal, não estou entendendo. Nós vamos trancar? Não, nós não vamos entrar. Quando der 4 horas da tarde, o senhor vem, você entra para tranca, não tem problema nenhum. Aí eles pegaram e saíram fora. Tá ligado? E isso, ó, esse fato é o que faz não ser uma rebelião. Tá ligado? Porque se nós tivéssemos pegado eles de refém, você vê que ele estava na maldade de querer sair fora, nós tivesse pegado eles de refém, não tinha morrido ninguém. Aí sim era uma rebelião. Por quê? Porque nós ia tirar a roupa deles por roupa de preso, a polícia automaticamente ela não ia entrar, a polícia militar, porque ela ia negociar, porque ela não podia entrar nem atirando, porque ela não sabia quem era quem. Certo? Então, ela ia negociar, só que ninguém fez refém porque não estava tendo algum tumulto na proporção de fazer refém. E olha que eu falei na hora ainda para os caras, hein? Falei assim, vamos grudar todos esses caras aí, meu. Os caras falaram, não, mas não está acontecendo nada, vou grudar para quê? Eu falei, então já era, isso mesmo. Se os caras deixaram, mas eu nem imaginava. Se eu imaginava, eu falava, não, nós vai grudar sim, já era. Vocês não querem, nós aqui vamos grudar e já era. E nós somos responsáveis depois. Mas
E aí isso, não está acontecendo nada, dia de visita chegando, os funcionários desceram, a vez deles irem, você tá ligado, para o lugar onde que eles ficavam, que a gente chama até de carceragem, quer dizer, a carceragem a gente chama de delegacia lá dentro, não, eles saíram fora do pavilhão, trancaram e abandonaram, mas a gente não sabia. Os caras, quando sobem do campo, os caras pegam e falam assim, ó, nós vimos funcionário tudo saindo fora do pavilhão. Aí todo mundo, opa, saiu do pavilhão, então abandonou. Você tá ligado? Aí já tá estranho. Certo? Mas o nosso pensamento era qual? Os caras vão sair, juntar outros monte de funcionário e voltar para trancar e dar blitz. E quem discutiu com os caras vai se ferrar. Eu mesmo falei assim, vai até sobrar para mim, mas faz parte, né? Gente da violência toda ali, isso daí fazia parte. Só que não, tá ligado? Eles não voltaram, os caras, todo mundo subiu, aquele papo que sobe todo mundo do campo dando soco, é mentira, não tem nada a ver. A treta nem começou no campo, ela começou no segundo andar com o Barba e Coelho, né? Não tinha nada a ver com o campo. Aí todo mundo se reuniu assim nessa subida e chegou na conclusão de é o seguinte: todo mundo voltar para a porta da sua cela e esperar os funcionários virem trancar. Acabou. Você vê que a execução dessas pessoas, você tá ligado, que foram mortas, elas foram mortas dentro da cela, mano. Tá ligado? E não em outras celas, elas foram mortas dentro da sua cela, executadas, tá ligado? É o que dá pra Então, especular pelo que você tá falando, que, tipo, eles já sabiam, né? É o que então, parece, mas pelo sim, menos. sim. Não, não, mas sim, isso daí foi um recado que o Estado traz. Você vai escutar ficar vendo onde que a gente chega nessa tese, tá ligado? Então, aí todo mundo volta, fica na porta da cela esperando, tá ligado? As muralhas internas, para você ver, quando a gente olha aquela foto da detenção, se você prestar atenção, existem muralhas internas, que separam aqueles pavilhões. Essas muralhas, elas são tão grandes quanto a muralha externa. Existem portões de acesso que são controlados pelos funcionários. Então, não é qualquer um que passa a hora que quer. Não é assim que funciona. Tá. Então, os caras começou a escutar o barulho de todo o resto da cadeia sendo trancado. Os barulhos de chave, um barulhão. Eu falei assim: ó, os caras estão trancando a cadeia, significa que os caras vão juntar os funcionários e vão vir dar uma blitz aqui, vamos esperar. Está todo mundo na porta da sua cela. Só que essa muralha interna, somente do pavilhão 9, ela começou a encher de PM. Por quê? Atrás da casa de detenção existia um batalhão da Polícia Militar, e esse batalhão ele era o batalhão de guardas que tomavam conta da muralha. Só que eles cercaram só o pavilhão 9. Aí a gente já ficou meio assim, né? Falando, opa, acho que o choque vai entrar. Quem entrava dentro das cadeias era o batalhão de choque, que é a polícia de elite também são policiais de elite da PM, com cachorro. Mas eles que entravam para, geralmente, em tumultos ou rebeliões. Mas, naquele momento, começou o helicóptero, você tá ligado, do GAT, também a voar em cima do presídio. A gente falou, opa, o clima tá tenso. Quando, de repente, eu escuto um cara que estava olhando pela janela que dava para o pavilhão 8 gritar, olha a rota, olha a rota. Mano, na hora que os caras falaram isso daí, a gente já fala, pô, a gente estava num contexto de violência, certo? Então a gente sabia quem que era o batalhão da rota, né? A gente sabe até hoje quem que é, né? A gente estamos falando de uma polícia que era chamada de Esquadrão da Morte. E quem chama de Esquadrão da Morte não sou eu. É o livro Rota 66, certo? Escrito pelo Caco Barcelos naquela contemporaneidade, naquela época, certo? 2 anos antes. Eles já vinham denunciando esses policiais, né? E esses policiais chegam dentro da casa de detenção. Quando eles chegam dentro da casa de detenção, meu amigo, os caras pensou o quê? Bom, aqui tá muitos caras que nós não conseguimos matar e prendemos. Matamos o amigo e prendemos isso. Agora a gente vai matar. Então os caras chegam gritando: a morte chegou. A morte chegou. Eles entram pela lateral, pelo pavilhão 8. Eles quiseram entrar no pavilhão 8. O chefe do plantão do pavilhão 8, o funcionário, não deixou, eu vi pela janela. Quando os caras entram no pavilhão 9, os caras entram metendo bala. Não teve papo. Os caras sabiam que não tinha refém, ia negociar o quê? Sabe? Então aquele negócio de, o que vocês querem? Ninguém quer. Porque se os caras tivessem feito isso, todo mundo ia falar, não, ninguém quer nada. Não está acontecendo nada, não. Não está acontecendo nada, não tem refém, não tem ninguém aqui, não está acontecendo nada. Mas não foi o que aconteceu. Os caras chegou dando tiro, trazendo um recado, né, do Estado, quem manda é o Estado, e nós faz o que nós quer, a hora que nós bem entender, tanto aqui como lá fora, né? Esse foi o entendimento que eu tive, você tá naquele momento. Então os caras entram, dando tiro, a maioria dos presos, todos morreram dentro da sua cela, em execução. Só que também, hoje, eu entendo o seguinte: muitas mortes que houve ali, foi como se os caras tivessem
pondo em prática, você tá ligado? Todo o protocolo aprendido, você tá ligado? Aprendido em outros países, de como matar, de como imobilizar, você tá ligado? Os caras fizeram isso lá. Tá ligado? Então, as experiências, eu gosto de falar até como experiência. Por quê? Porque teve muito cara que toma um tiro aqui, porque aquele tiro ultrapassa, e hoje é os laudos que trazem isso. Né? Aí ultrapassa e bate não sei aonde, uma facada aqui, que aquela facada é em tal órgão, você tá ligado, sendo afetado, acontece não sei o quê, sabe? Várias coisas que são Ali foi uma táticas, construção porque de um manual, né? é isso, quer dizer, não, a construção não, a É a realização. realização de Você um tá ligado? manual, isso. Porque os caras já tinham, porque hoje, por exemplo, tem um trabalho aqui de uma doutora, não lembro o nome dela no momento, e ela traz essa comparação, você tá ligado, das táticas aprendidas com as mortes acontecidas, no qual ela compara, ela fala assim, então, eles aprendem a fazer isso, isso e isso na academia, você tá ligado? E essa pessoa morreu assim, assim, assim. Então, quer dizer, sabe? Foi a conclusão, e é coisa que acontece até hoje no Parque da Juventude. Lá onde que era a casa de detenção, hoje não tem a casa de detenção, mas é a mesma coisa. Policiais que saem da academia, você tá ligado? Vão lá para o Parque da Juventude e lá eles ficam treinando as abordagens, porque lá tem muitas pessoas em situação de calçada, né, que moram, que ficam nos CTs que tem ao redor, e lá dentro tem uma biblioteca, e essa biblioteca ela dá ajuda para essas pessoas, né, quer dizer, ela tem uma função social, né, as pessoas conseguem entrar, acessar telefone, ela consegue acessar o computador, você tá ligado? Tem toda essa assistência. Então, tem muitos moradores nessa situação lá. E os policiais vão para lá, mano, enquadrando todo mundo. Tipo, você dá risada, você fala, pô, mas não é um parque aqui. O que você está fazendo aqui? O cara, vou na biblioteca aqui. Não, vai sair fora, sabe? Então, e aí eu já vi os caras combinando. Eu falei, Steve, ó, vem vindo uns caras ali, vamos enquadrar e tal, daquele jeito e tal. E sai falando os códigos deles. Você fala, porra, mano, tá ligado? Coisa de louco. Então, continua essa prática até lá. E naquela época não foi diferente. Né? Então é para a gente ver que esses modos operantes são protocolos que eles podem ser modificados, ser ligado para maior segurança das pessoas ou da sociedade em si. Então, quando a gente vê essas mortes em proporções desenfreadas, mano, bom, não tinha nada a ver. Para começar, tá ligado? O preso não tinha armas, as armas que tinham era a faca dessa. Só que aí você vai falar, pô, mas olha o tamanho do facão. Mas quando a polícia chegou de metralhadora, fuzil, todo mundo jogou fora. Quem que vai ficar com faca, mano? Na mão, os caras chegando com os cachorros, o bagulho parecia uns pônei, meu. Todo mundo jogou fora as facas. Tá ligado? Então, tá todo mundo da cela, os caras entrou. Isso o filme mostra alguma realidade, os caras colocar naquela entradinha da porta, que é a boqueta, o guichê, né? Colocar no guichê as armas e metralhar os caras lá dentro. Dentro de uma cela, não tem onde você se esconder. Tudo é de madeira e lençol. Você tá ligado? Então, tudo desmontável, tudo quebrável. Né? Não existe uma cama de alvenaria, você tá ligado? De tijolo ou qualquer coisa que você consiga esconder embaixo. Não existia isso naquela época na Casa de Detenção de São Paulo. Tudo era madeira. Então, deu um tiro ali, atravessa as madeiras, vai bater lá na parede e se pegar nos corpos, atravessa também, né? Tá dando tiro de fuzil, tiro de metralhador. Então, os caras entrou, não teve ideia, passaram de andar em andar matando. Eu morava no terceiro andar, eu morava no 313E, né? A nossa família era o 313, 15 e 17E no terceiro andar, né? E eu morava ali, tava morando no terceiro nesse dia. Quando os caras entram, cara, pra mim não morrer, mano, é graças aos nossos orixás mesmo, os ancestrais protegeu, porque, né, foi sorte, tá ligado? Eu me escondi atrás de um lençol, que é no banheiro, né? Igual no filme lá mostra o cara vindo e abrindo o lençol, eu me escondi ali atrás. Não que o filme, você tá ligado, foi feito por conta da minha cena, porque hoje eu tenho informação, antes eu pensava que eu me escondia no lugar certo, cara. Hoje eu tenho informação que muitos caras morreram ali, meu, dentro dos banheiros, tá ligado? Falei, nossa senhora, dei sorte. Então o policial veio, abriu, colocou a arma na minha cara, engatilhou, apareceu um outro tenente, né? Ele falou assim: aqui não, aqui não, aqui não. Aí o cara desengatilhou e saiu fora, dando risada. Dando tiro, aí o cara, oh, não é pra dar tiro aí, não sei o quê. E tal, esse tenente aí, ele salvou a nossa vida, né? Ao mesmo tempo que eu pensei que ele era um cara, para nós era o anjo que veio do céu. Só que depois deu para ver que não era bem essa a intenção dele. A intenção dele era pensar nele, né? Porque os caras já tinham matado pra caramba, e se continuasse matando naquela proporção, né, muitos outros mortos teriam. Ia sobrar para ele do mesmo jeito, por conta das suas falas, porque as falas posteriores dele foi que a ação foi legítima de acordo com a violência, né? Que estava tendo muitas mortes entre presos, eles entraram matando para nós não se matar.
Porra, como que é isso? Até hoje eu fico imaginando, falo, mas que entrou matando, porque nós estávamos se matando para nós não se matar, mas como que é isso, cara? Quem deixou nós se matar? E depois falou, os caras que se matou aí, eu não sei de nada, certo? Não, eles entraram usando então é isso, né? Sendo que não tinha refém, né? Então, quer dizer, eles não entrou matando para evitar que pessoas fossem mortas porque eram refém, não. Nada disso. Então, é uma justificativa meia louca, né? Mas tá, é o que os caras utilizam e é o que funciona nessa sociedade que nós temos aí, que vocifera, você tá ligado? Violência, né? É, E esses. nos 526 anos de país aí, eu acho que tem uma mentalidade que nunca acabou e o Carandiru em 92, a chacina do Rio de Janeiro o ano passado, mostra muito que Não, Feliz Maio, que mostra muito Paraisópolis. que os poderosos eles têm muito bem escolhido quem eles não quer que viva, sabe? Ou onde quer que É, viva. É um é projeto nós. isso. É, É então. isso aí. Cor, pele, CEP, né? É É. tudo. E na detenção, eu sempre gosto de trazer a detenção porque é uma coisa que eu vivi, que eu vi, tá ligado? Então é o meu conhecimento empírico, né, mano, da gente de vivência, mas isso trouxe muitas outras, né? O Crimes de Maio, você tá ligado? Que você vê que mais de 500 pessoas foram assassinadas, inclusive fez 20 anos agora, né? Eu participei de algumas mesas junto com as Mães de Maio, minha solidariedade a todas elas, né? E é pra gente entender. Ó, tem um fato que é cabuloso, cara, certo? Quando a gente para pensar no 111, eu não tenho esse número, eu tenho um número diferente de mais pessoas que foram assassinadas. Só que a gente é pesquisador, e pesquisador trabalha com fatos, não trabalha com o Uhum. que eu acho. Né? Hoje eu não trabalho com o que eu acho, mesmo porque eu também não consigo achar porque eu vi. Né? Então, achar é diferente porque eu vi. Tá, mas vamos falar do 111. Do 111, 80% daquelas pessoas não estavam condenadas. Irmão, não tinha condenação. Inclusive, tinha cara que ia embora naquele dia. Tá ligado? Então, não tinha condenação. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, resumindo, ele é simples: inocente é até que se prove o contrário. Mano, mais de 80 pessoas foram mortas inocentes, sim. Você tá ligado? Queira ou não queira. Porque as pessoas vêm falar assim: ah, mas se estava lá, alguma coisa fez. Sabe o que eu falo? Eu adoro quando falo isso para mim. Eu falo, então, Jesus Cristo também estava preso. Você tá ligado? Um homem negro. Ah, mas não, Jesus Cristo era negro, irmão. Vai estudar a história um pouco e ver onde que ele nasceu, onde que ele estava se escondendo, se ele fosse um homem branco, certo? Então tá, ó, foi torturado e morto pelo Estado também. Hoje, nós sabemos que ele é inocente, mas naquela época, você pega das pessoas, solta Barrabás, mata esse cara, o comunista, tá falando para nós dividir a verba, mata esse. E aí, as pessoas falam assim: ah, mas você está comparando Jesus com os presos? Não. Você tá ligado? Eu estou comparando, você tá ligado, as pessoas que destilavam ódio com essas pessoas que destilam ódio também hoje. Não mudou Tá nada. ligado? É isso. Não mudou nada. Tá ligado? Então é isso. Aí eu, às vezes eu falo, ó, você vai ver quem que você vai trombar um dia, você vai trombar esses caras lá, onde que eles estão, você, tá ligado? Você também vai trombar eles. Aí vocês perguntam pra eles se valeu a pena, amigão. Você tá ligado? Todo esse ódio aí. Você, não, mas tava, porque, porra, eu tava preso. Pá, nós temos leis, os caras, tinha cara que ia embora, cara. E aí, como que a gente vai pensar? E eu tiro por mim, certo? Eu sou um tiozão, tio. Aí eu tô de boa contribuindo aí com a sociedade, fazendo meus trabalhos sociais, ajudando muitas pessoas, porque eu sei, eu tenho consciência que eu faço isso para nós fortalecer mesmo, você tá ligado? E vivendo minha vida com a minha família de boa. Quantos deles não poderiam estar aí? Ah, mas os caras não tinham jeito. Como? Se eu tive, por que que eu não ia ter? Que é? São mais bonitos, são melhor? Não. Eles teriam também os que não tivesse, ia ser responsabilizado, mano. Mesma coisa, se eu não tivesse jeito, eu ia ser responsabilizado hoje, não estaria nem aqui. Então é assim que funciona, porque as leis, a justiça é quem diz, não é, você tá ligado, o que as pessoas querem. E aí, quando a gente fala, você tá ligado, desse 111, a gente vai falar dos policiais. Mais de 300 policiais que entraram dentro da casa de detenção de São Paulo, 74 deles foram condenados, transitados em julgados. Você tá ligado? Não existe outra decisão que reforme essa dada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. Condenação. Eles foram condenados de 45 a 650 anos de cadeia. Acabou. Isso é fato. Só que não tem nenhum preso.
Não tem nenhum preso, tá ligado? E não tem nenhum preso por quê? Tá ligado? O ex-presidente da República, tá ligado? Deu um indulto, tá ligado? Presidencial para esses policiais, no qual eles foram anistiados ao cumprimento de pena, tá ligado? Ó, hoje, essa decisão, ela ainda não é a última. Por quê? O que, que acontece? O Supremo Tribunal Federal, né, ele está julgando no pleno, você tá ligado? Se é constitucional ou não. Constitucional não é, tá ligado? Mas, né, tudo a gente vê, tá? Então tá julgando. Só que o tribunal, o Supremo Tribunal fez o quê? Jogou a peteca para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo, maioria de homens brancos, homens, né, mano, que se entregado apoiaram, fizeram o quê? Falou, já era. Então tá. Só que, se entregado, se o Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, votar contra, a essa decisão deles pode ser reformada e esses caras ir para dentro da cadeia. Coisa que eu não acredito que vai acontecer. Eu também. Só que, ao mesmo tempo, meu, que eu trago tudo isso, cara, eu gosto de trazer também o seguinte, irmão. O que, que a gente quer? Tá ligado? Se a gente quer justiça, no mínimo da palavra, porque justiça mesmo não acho que não existe, ou a gente quer vingança, certo? Porque a gente tem que entender o seguinte: o que a gente plantar, a gente vai colher. Isso daí não é o que eu estou pensando, não. Estou passando, certo, de reflexão para as pessoas. O que, que a gente quer? Certo? Justiça, no mínimo, ou vingança. Certo? Porque você veja bem, certo? A gente trabalha muito com o abolicionismo penal, né? O abolicionismo penal é a pessoa pensar que a gente quer que, você tá ligado, ninguém seja, você tá ligado, responsabilizado pelos seus crimes, pelo contrário, que seja responsabilizado, mas de acordo com as penas e muitos que não precisam ir para dentro de um presídio, certo? Ter penas alternativas, porque quando a gente fala de 900 mil pessoas se tá dentro de um cárcere, situação de cárcere, então falando de 40% delas em números, você tá ligado? Tá lá no IBGE, tá num monte de pesquisa, nem condenadas elas estão, e já estão presas. E ao mesmo tempo a gente vê aí um monte de cara aí que comete vários crimes, entra num dia, sai no outro. Você tá ligado? A mulher que matou, mas tem filho, você tá ligado? Antes dos 12 anos, ela saiu para cuidar das filhas dela, e a gente não vê esse tratamento pro nosso povo que está na periferia, certo? Você vai ali na cadeia em Guarulhos, você tá ligado que são crimes, você tá ligado, crimes sexuais, a grande maioria, né? Aquela cadeia da Parada Neto. Por exemplo, aí você entra lá dentro, você, tá ligado? Você vê que aqueles caras lá que estão lá com esses tipos de crime, a maioria são brancos, você tá ligado? Tem trabalho lá dentro, a saúde também é favorável lá dentro. Tem um coral, cara, um coral que só tem homem branco, só tem um preto no coral. E aí, um coral que eu vou falar um negócio pra você, um coral de filme, de televisão. Igual aquele da Yuppie Gold, sabe? Um coral, mano, de verdade. Só tem branco. Então, quer dizer, tem toda a assistência, a maioria é tudo formado. Eu contei um lá que era MBA em Química. Tinha um lá que tinha 3 graduação, falava 4 línguas. Então, quer dizer, são esses, e a maioria dos crimes lá, você tá ligado? São crimes, você tá ligado? De pedofilias e outros tipos de crime, mas crime contra, você tá ligado? A pessoa. Então, quer dizer, aí o cara rouba o celular, CDP, não tem nada, você tá ferrado lá dentro, não tem assistência médica, não tem trabalho, não tem escola, não tem nada. Tá ligado? O cara rouba um carro, mesma coisa. E aí? Tá ligado? Qual que é a intenção? Sendo que nós somos a maioria de homens negros. E foge a regra esse presídio, igual outros, né? Que tá lá o presídio também dos famosinhos, né? Tremembé, você tá ligado? E aí, como que é essa distinção? Então, né, é pra gente parar para pensar nessas consequências, você tá ligado? Não só do massacre, né, da casa de detenção, mas todas essas consequências que vem. Quando eu falei para você, Tiago, do número que eu não entendo, você tá ligado, como sendo verdadeiro 111, isso a gente não conseguimos quebrar, você tá ligado, através das nossas pesquisas ainda, mas uma hora nós vamos quebrar, tá ligado? E ter dificuldade, tá ligado, em constatação desses números, essa dificuldade ela vem por conta, você tá ligado, de que muitos presos que ali estavam tinham 2 nomes, tinham presos que não eram do Estado, tinha presos que não tinha visita, você tá ligado? Então existe tudo essa dificuldade, e a gente tem que entender que a gente tem um Estado, você tá ligado? Que ele é expert em desaparecimento forçado, em homicídios, certo? E sumiços de corpos. No entanto que está aí a ditadura civil-militar aí que aconteceu recentemente, né? Mesmo agitando ainda no estado de ditadura, entre aspas, mas estamos.
mas no qual, se você vai em alguns órgãos, tipo o CAAF, você vai lá ver, você tá ligado? Esqueletos, né, que principalmente alguns que foram encontrados na Vala de Perus, e na outra sala você vai lá ver um monte de foto, você tá ligado, de pessoas que desapareceram e eles não conseguem ligar uma coisa na outra, você tá ligado, por conta das técnicas que foram utilizadas, você tá ligado, de morte para essas pessoas e de sumiço. Você está entendendo? Então, e isso a gente estamos falando de cantores, compositores, atletas, estamos falando de pessoas, você tá ligado, que é das, né? Pode-se dizer que políticos, né? A gente Tinha está falando mais de visibilidade, escritores. né? Imagina pessoas segregadas pela sociedade, você tá ligado? Falada que é bandido, pretos, você tá ligado? Mais fácil para os caras desaparecer, né? Então é uma coisa que a gente traz. Tá ligado? Então, quando a gente fala desse número, você tá ligado? Esse número ele me vem num dia que eu estava no dia de visita posterior, né? Então, isso daí foi na quinta, nós tivemos visita no domingo. E no domingo, porque nós descaracterizamos, limpamos tudo, chegaram, os corpos que tinha ainda nós desceu, porque alguns corpos saíram até de caminhão de lixo lá, que a Poema me levou, e nós pegamos e limpamos. Aí eu estava esperando as visitas, estou vendo um monte de visita chorando, desmaiando, mas eu não podia abordar as visitas, porque é um modo de respeito dentro do presídio você não abordar a visita nenhuma de outro preso, a não ser que ele autorize que você converse com ela. Fora isso, você não pode. Mas quando a minha visita chegou, a minha família falou assim para mim assim, ó, nós não sabíamos se você estava vivo porque tem uma lista lá fora. Eu não sei quantos nomes tinha essa lista. Isso daí eu não tive acesso ainda, não tive como saber. Mas ela falou assim, a minha família falou assim, ó, tinha uma lista lá fora com um monte de nome, né? Mas a gente viu que as pessoas olhavam ali, o nome deles não estava, ela estava entrando, daqui a pouco ela está saindo chorando que o cara foi morto. Então nós não sabia se você estava vivo ou morto. Isso significa o quê? Certo? Que nem todos os nomes estavam ali naquela lista lá fora, né? Não sei se era o 111 que estava lá ou menos, né? Então nós não temos essa certeza. Mas isso fez com que os presos se reunissem, certo? E montasse uma comissão e passasse de cela em cela, vendo quantas pessoas estavam faltando, né? Não contamos os mortos, porque quem estava com os mortos era a Polícia Militar. E a gente passou de cela em cela, eu tenho um número diferente, eu tenho um número de 148 pessoas na minha mente. Os sobreviventes, que eu também tenho contato com outros sobreviventes, nós divergimos, né, muitas vezes, do número desse número. Mas uma coisa que também nós converge é que 111 não é aceitável. Tem presos que falam 250, tem cara que fala até 500, você tá ligado? Só que assim, né, a gente trabalha com fatos, né? E infelizmente, você vê que quando o cara fala isso para mim, a gente tenta localizar alguma em cima dos que nós já tem e a gente não estamos conseguindo, você tá ligado, ter esse respaldo. Então, muitas vezes, você tá ligado, pode ser a variação do que presenciou, da história, né, do cérebro, tá ligado, sei lá, do processamento da informação, né? Mas a gente estamos indo para cima e tentando, você tá ligado, fazer o possível para conseguir, né, quebrar esse número. Se nós pôr 112 na lista, já era, irmão. Acabou o argumento do Estado. Já acaba o E, argumento do Estado. e assim, o Maurício ele não é só um sobrevivente do Carandiru, né? Ele é um sobrevivente de tudo, porque hoje você conquistou o que muita gente que nunca passou por isso, por nada parecido, não consegue conquistar. E vamos falar um pouco sobre suas conquistas também, sobre o seu. Você está fazendo uma faculdade agora de. Você falou agora, Educação física. educação física, e você é professor de boxe. Próximo semestre. Olha só. Eu fiz boxe um tempinho também, eu sou apaixonado, cara, apaixonado. Eu era. Já era, já aqui, ó. Bloco vencedor. Eu tenho aqui, se pegar, se parar aqui, tem um cinturão, que eu fiz umas lutas também, dei umas amassadas nenhuma, já tomei umas amassadas também. Eu Cara, isso gosto é muito do muito bom. boxe. E daí, Vários esportes. e você leva isso, você leva a sua história pro seu trabalho, né? Eu vejo, assim, eu acompanho lá, é muito importante o trabalho que você faz de conscientização, de educação. Sim. Pra gente mostrar para as pessoas que é o seguinte, né, mano? Não significa que o cara tá no fundo do poço, você tá ligado que ele vai ficar lá, né, meu? Então ele pode subir, sair desse fundo do poço e, né, e tendo um apoio, muitas vezes produzir muito mais do que quem tá aqui fora do poço metendo a madeira, né? É questão da gente parar, né? Não é todos,
mas a gente tem que, né, meu, eu tenho aquele pensamento, de 10 pessoas, se um for inocente, todos são até que se prove o contrário, não o É contrário, isso. você tá ligado? Essa lógica, isso está em lei ainda também, deveria ser utilizado, mas é uma lógica que é ao contrário, né, que é utilizada, né? Então, eu trazer, você tá ligado, esse exemplo de tudo que eu estou falando para vocês de ruim, você tá ligado? E aí, quando eu mostro aqui esses diplomas que eu tenho, você tá ligado, de tudo que a gente vem conquistando, é para mostrar para as pessoas isso e para mostrar, mano, você tá ligado, quem tá lá na bagunça lá, você tá ligado, vê que tá no problema, tá ligado? Ele tá no lugar que os caras querem, mano. Não é ele, eu sou malandro. Você é malandro, não, mano. Os caras tá querendo que você pense isso, que os caras estão ganhando dinheiro em cima de você, você tá ligado? Os caras estão se promovendo em cima de você. Então eu achava que era malandro, olha, um lock, você tá ligado? Sendo utilizado pelo sistema, você tá ligado? E pensando que eu era independente, que eu fazia o que eu queria. Não. Você tá ligado? Desde a época que os caras, você tá ligado? Que eu descobri por que, que eu entrei no crime, e né, falando que eu entrei no crime, o porquê, eu entrei no crime porque eu tive um irmão, em 1985, um homem negro, que foi assassinado pela polícia militar. O cara era um cara trabalhador, você tá ligado? Ele estava armado, então ele estava errado na época, porque ele trabalhava numa transportadora, né, meu, motorista aqui com arma ali, então ele pegava, mas ele era um cara trabalhador, não tinha passagem, não tinha nada, e ele foi executado pela PM. Executado como? Ele foi parar abordado, os caras tirou a arma dele, fez ele deitar e deram 2 tiros na cabeça dele. Isso teve testemunha que presenciou. Alegaram que ele tinha feito um assalto e tal, mas até hoje nunca apareceu que tipo de assalto, quem que ele roubou, certo? Então, quer dizer, e isso me revoltou, cara. Eu era um moleque, eu era um jovem de 16 anos, usava droga, nunca tive problema de fundação casa, era de boa. E essa revolta, você tá ligado, fez com que eu adentrasse ao crime, né? E aí, depois de muitos anos, né, em 2008, mais exatamente, eu fui instigado por uma companheira minha, dela chegar em mim e falar assim, pô, mano, você é um cara inteligente pra caramba. Você vê, a gente lá dentro, existe o machismo, o patriarcado que impera, certo? Então a gente acha que a mulher ela tem obrigação de seguir nós, cara. Não, a mulher tem que seguir nós, certo? Aproveitou, aproveitou, curtiu, tirou um lazer, agora eu tô preso, você tem que me acompanhar. Só que essa companheira, que é a mãe dos meus filhos, né? Hoje eu não estou com ela, mas ela pega, você tá ligado? E instiga eu, você tá ligado? Chegou chorando, fazia uma semana que eu tava com ela, eu não tinha nem que, tá ligado? Ela não tinha nem que me visitar, porque ela nem sabia que eu era foragido na época. Mas ela foi, chegou lá, ela chegou chorando, eu tô no meu ambiente, então eu falei, o que tá acontecendo, mano? Teve algum problema aí e tal, já vamos chamar o chefe de disciplina. Ela pegou e falou assim, não, ela falou assim, você é um cara inteligente pra caramba, você tá ligado? Por que que você continua, você tá ligado, entrando nas mesmas portas, nas mesmas janelas, você já sabe o que que tem aqui atrás, por isso você tá sossegado. Por que que você não entra em outras portas? Cara, isso fez, e ó, eu imagino assim, tá ligado? Eu imagino um copo d'água, tá ligado? Com várias gotas caindo. Então é meu filho, é minha família, tá ligado? É a luta das minhas irmãs, tá ligado? E isso foi enchendo o copo. Essa palavra dela foi a gota que transbordou. Aí eu falei, caraca, mano, por que que eu tô no crime? E comecei a fazer minha reflexão, minha autorreflexão, e eu chego nesse momento do meu irmão. Então eu estava querendo provar o quê? Mesmo que ele estava errado, certo? Ele tinha que ser responsabilizado e seria ser pegado preso ou não, ser pegado, e hoje ele estaria aqui, ele não tinha que ser assassinado. Então comigo aconteceu isso. Eu cometi vários erros, você tá ligado? Fui responsabilizado e hoje eu tô aqui, ó. Você tá ligado? Então chegou uma hora que eu falei assim: bom, já provei o que eu queria, agora você tá ligado? Vai sobrar eu morrer, eu ficar o resto da minha vida na cadeia e eu não quero. E lá dentro eu comecei a estudar, mano. Você tá ligado? Eu comecei a estudar, lá dentro, abri uma biblioteca em Getulina, foi o último lugar que eu passei, né? E eu comecei a estudar e, mano, ganhei minha liberdade através da educação, tá ligado? E a educação, ela fez a diferença, você tá ligado, na minha vida. E isso eu trago pra molecada. Eu falo, cara, a gente sabe que isso não é o suficiente. Porque se a gente parar para pensar, a gente tem um congresso aí que os caras desviam milhões e milhões. Tem cara lá que tem 3, 4 graduação, fala 5, 6 línguas, mano. Tá ligado? Então, isso daí significa o quê? Porque ele aprendeu a roubar. Mas para nós que sai daqui de baixo, a partir do momento que nós aprendemos os nossos direitos, cercado, sabendo que nós temos deveres também, a gente não vai querer voltar para aquele fundo daquele poço que nós já estivemos. Porque a gente sabe que eles não vão voltar por conta de várias outras coisas. Certo? Não é só o fato da educação, mas nós não. Nós temos que, através da educação, conseguir, ser ligado, vislumbrar, ver as armadilhas que o Estado tem para nós, meu. E desviar dessas armadilhas, caralho.
Ligado? É a mesma coisa, eu tô falando um monte de coisa aqui, o cara que é ligeiro, o cara vai falar, porra, mano, aconteceu com esse cara, não foi só com ele. Então, porra, peraí, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando, porque eu também não quero que aconteça comigo. Eu já tenho alguma coisa, já tô olhando ali, ó, já fez isso, ó, por causa daquilo, daquilo outro, eu já não vou fazer, porque se vou me ferrar ou vai ser pior ainda, sabe? Então é isso, é a gente trazer, entregar esse conhecimento através de tudo que a gente passa para essas pessoas, né, mano? Não significando que você tem que estar doutrinado, você tem que estar dentro de uma caixa da religião, ou você tem que estar dentro de uma caixa não sei do que, não. Ser pessoas normal, comum, porém entendendo, você tá ligado que de repente um ato inflacional seu, ele vai ser visto diferentemente de muitos outros, mano. Uma pessoa branca, um boy, um cara lá de Alphaville, você tá ligado? Você entendendo isso e a gente sabendo que a gente tem direitos, você tá ligado? Porém, nossos direitos nunca vai vir para nós, não adianta. Então, esse trabalho que eu faço é trazer isso, você tá ligado? Para essa galerinha, trazer isso para aquelas pessoas também que estão no poder, né? Que futuramente estarão com a caneta na mão, para elas entenderem que a violência gera violência. Se ele acha que ele nunca vai parar dentro do presídio, ele vai ser a vítima de quem vai parar dentro do presídio. Está no problema do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que fazer? Conversar, entrar em acordos, será tentar identificar a raiz dessas violências, será de mitigar isso através de políticas, exigir, será que a política pública, você tá ligado, aconteça vinda do Estado e que elas sejam efetivas, você tá ligado? Essa é a pegada, tá ligado, cara, que a gente luta pra gente tentar trazer. Só símbolo da virtude? Jamais, mano. Mas tá, muita história para contar de quem se ferrou e de quem tá indo, você tá ligado? Sobrevivendo, né? Porque a gente tá sobrevivendo, né? É. A realidade é aquela, tá ligado? Hoje eu tô aqui conversando com você, amanhã eu posso estar preso, tá ligado? E aí a pessoa fala assim: ah lá, o cara cometeu crime. Não, eu não vou cometer crime porque eu sei o custo que foi para me sair daquele lamaçal. Mas, você tá ligado? Sou uma pessoa marcada que os caras podem olhar pra minha cara, que é, você discutiu com nós, você não sei o quê, e me forjar. Aí o juiz vai olhar e vai falar, que é esse cara aí de novo? Olha aqui a ficha dele. Você tá entendendo? Então eu sei aonde eu posso estar, você tá ligado? Eu sei com quem eu posso estar, tudo é limitado, mano. Porque é para sempre. Esse número é para sempre. Você tá ligado? Essa condição que me colocaram é para sempre. Você tá ligado? E eu tenho que entender isso. Você tá ligado? Não é justo. Você tá ligado? Não é justo, não é certo. A lei não diz isso. Certo? Mas é isso, cara. Então, a gente trazer tudo isso. Então, o grupo que nós temos, certo? Que é o Memórias Carandiru, que é onde é na casa de detenção, a gente faz roteiros de memórias ali, contextualiza, se entregar. Existe um apagamento sobre essa história, não só do massacre, se entregado, mas até mesmo invisibilizando as penitenciárias femininas que existem ainda no local. Então, se fala de Parque da Juventude, se fala de roubo, se fala de fantasma, se entregado, que isso também ajuda a apagar, se entregado, o maior genocídio dentro dos presídios de pessoas sob a tutela do Estado. E a gente tenta trazer essa visibilidade como uma coisa que não funcionou. Você tá ligado? Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem aqui, matou mais na detenção, eu estou mais seguro. Isso é uma mentira que ela fala para ela mesma para justificar o ódio que ela sente. Você tá ligado? As frustrações dela. Mas ela afirmar isso não melhorou a vida de ninguém. Pelo contrário, posteriormente, muitas outras violências nasceram depois dessa. Se a gente contar anteriores, né, que a gente já falou aqui um pouco da escravização, certo? Mas tá, posteriormente, então, não funcionou. Então, prender não funciona, matar também não funciona. O que funciona? Certo? A gente tem que sentar numa mesa e discutir, você tá ligado, segurança pública com todos os atores da sociedade. Não é só o Estado. O Estado está lá discutindo e está aí, ó, não está funcionando, está pondo polícia, construindo cadeia para caramba. Ó, um dado cabuloso, Tiago. Em 1992, nós tínhamos 45 presídios em São Paulo, tudo lotado. Hoje, nós temos 185 presídios, todos lotados. E com o É, mesmo calma, que é padrão de isso? gente, né? Você está entendendo? Então, qual foi as políticas públicas que foram pensadas, tá ligado, para o encarceramento não existir? Nenhum. Nenhum, porque, puta, tá dando dinheiro. Quem constrói cadeia tá ganhando. Quem põe a quentinha lá dentro tá ganhando. Quem faz os uniformes tá ganhando. Você tá ligado? Quem trabalha lá dentro já tá movimentando a economia das cidades no interior. Você tá ligado? Então tá todo mundo ganhando com isso, meu. Você acha que os caras querem soltar o osso?
Ah, então, porra, mano, você tá entendendo, meu? E a maioria é nós que tá lá dentro. É. Agora os caras vêm com papo, ó, os caras retiram a saidinha, menos as pessoas vão sair de dentro da cadeia. Os caras querem privatizar, pessoas vão ser obrigadas a trabalhar lá dentro. Eu até era a favor se pegar da privatização quando eu estava preso, mas depois eu entendi que não, isso é um método de escravização. Então, quer dizer, os caras vão ter que trabalhar lá dentro. Certo? Aí, vem cá, os caras privatizam. A iniciativa privada quer o quê? Lucro. Ela quer lucro, ela não quer saber de ressocializar, reinserir ninguém, ela quer lucro, você tá ligado? Por quê? Ela vai ter menos gastos, você tá ligado? Trabalhista com aquelas pessoas lá. Então tá. Aí privatiza uma cadeia, privatiza todas as cadeias. Vamos pensar em uma com 1.000 presos, certo? Aí, uma semana, um mês, 200 presos ganham a liberdade, foi embora. Então, ó, faltou 200 funcionários para aquela empresa. A empresa vai fazer o quê? Ela vai chegar lá no estado, vai bater na porta e falar assim, ó, preciso dos meus trabalhadores. O estado vai pegar em outra cadeia, a outra cadeia vai falar assim, não, meus trabalhadores nós não vamos mandar para lá. Aonde que o estado vai arrumar pessoas para cumprir esse acordo? Aí vem as leis, você tá ligado, antidroga, você tá ligado, criminalização de aborto, você tá ligado, vem essas leis, aumento agora do furto de lei. É aí. E a gente já falou que quem tá lá dentro são pessoas negras. Não. Então, quer dizer, quem tem número volta, quem não tem, os caras aprendem para repor essa mão de obra lá dentro. Então, isso, você tá ligado, é os caras pagar as senzalas, você tá ligado, e construir penitenciárias, meu mano. É Sabe, porque nós é a mostrar, maioria que tá aqui. é mostrar que o 13 de maio nunca deixou de ser um teatro, né? É. Nunca aconteceu. E, Você assim, tá vocês viram, né, entendendo? gente? Como eu falei, só aula. Só aula, porque o parceiro é uma história em pessoa, mano. E eu até ia perguntar, mas você já falou que para acompanhar o seu trabalho de perto, como fazer, né? Que você falou aí. Mas assim, puxando o nosso episódio para uma reta final, o que você acha assim, qual seria o seu conselho, a sua observação assim para principalmente a geração mais nova que tá vindo aí, que tá muito, como que fala? Imediatista, quer tudo para ontem e isso pode levar elas pro mundo do crime, ou pode levar elas a acreditar que a pessoa que cometeu o crime tem que ser morta, sabe? Por conta dessa geração que está muito conectada hoje. Elas não estão tendo uma relação mais profunda entre si, sabe? Não tem mais essa reflexão, essa conversa, como a gente teve hoje, por exemplo. O que você tem a dizer para elas? Mano, a única coisa que eu falo, se tá ligado, pro jovem hoje é que é assim, mano, ação e reação, tudo tem consequências, certo? Então, você quer ter um carro, você tá ligado? Você tem que entender como que você pode ter um carro. Qual que é o primeiro momento? Ah, eu quero um carro, tá, mas quero um carro, mas o carro não vai aparecer, meu amigão. O que que você tem que fazer para você ter um carro? E pensar nesse processo. Então, eu quero ter um bom trabalho. Qual que é o processo? Eu não quero ir para dentro de um presídio. Qual que é o processo? Tá ligado? Então, a educação, você tá ligado? É o que eu prego. A gente tem que estudar isso. É você conseguir, você tá ligado? Formular tudo essas equações é através da educação. Tá ligado? E uma educação, infelizmente, a gente vê a educação sendo sucateada, você tá ligado? Por conta de interesses financeiros. Essa é a realidade. Tá ligado? E de segregação, porque aí quem tem dinheiro, os caras conseguem, você tá ligado? Ter uma educação, vai estudar em Harvard, vai estudar lá fora, quer dizer, olha lá que lá também já não está valendo mais nada por conta que os caras também estão manipulando. Mas tá, você tá ligado? Essas pessoas vão, e a quem está aqui dentro aqui vai se ferrar, você tá ligado? Por quê? Quando um professor, você tá ligado? Ele sai para fazer uma reclamação que é um direito em lei, e a polícia enfia a borracha no cara, o pai e a mãe falam que o cara tá errado, um professor, já era, irmão, nós estávamos ferrados. Você tá ligado? Nós estamos ferrados. Quem vai ensinar é a tia do WhatsApp. É, Você, cara, o menininho lá da esquina lá que, do WhatsApp lá, aquele cara que de repente lá, o cara era até, você tá ligado? Era nazista na época, ele que vai ensinar. Você tá ligado? Vai ser o exemplo que vai ter. Então, eu acho que a educação, você tá ligado? O estudo ainda continua sendo, você tá ligado? O melhor caminho pra gente aprender, você tá ligado? E, mano, e dar atenção para tudo. Eu falo pro jovem, eu falo, jovem, vocês têm que dar atenção para tudo que vocês tiverem acesso. Porque vocês vão ver muita coisa que vocês vão falar, não, eu não quero saber, e muitas coisas que vocês querem saber. Você tá ligado? Isso vai ajudar vocês a formar um pensamento crítico, futuro, você tá ligado? Para que vocês dê andamento, você tá ligado? No seu conhecimento. Então, é a gente parar, a gente
trazer para esses jovens que nada é imediato. Mas é muito difícil isso, porque nós também já fomos jovens, mano. A gente fala, tá ligado? Eu acredito no futuro, Xará. Eu acredito. Sabe por quê? Porque se eu não acreditar no futuro, irmão, eu não acredito nos meus filhos, mano. Eu vou acreditar nos meus filhos e não vou acreditar no seu, Tiago. Ô, como que é isso? Ah, essa juventude aí não tá valendo nada. Tá, então meus filhos não tá valendo nada. Ah, não, meus filhos é diferente. Não, meus filhos não é diferente, não, parceiro. Todo mundo somos iguais. Então, todos os seus filhos também valem, os filhos do vizinho, todo mundo vale. Eu acredito. Eu acredito que vai chegar uma hora que o cara vai fazer um monte de merda, mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim, porra, mano, parei porque eu não tô podendo. E a gente tem que, ser entregado, mitigar as consequências dessas atitudes deles, para quando eles chegarem nessa hora de conscientização deles mesmo, porque é um processo muito longo, principalmente para adolescente, jovem, puta, mano. Já, a adolescência a gente sabe que é uma fase que se desse para trancar dentro do armário, deixar eles e soltar só posse, a gente fazia, mano. É bem por A aí gente mesmo. fazia, mas a gente fazia, mas a gente sabe que não é assim, então a gente não pode soltar a mão desses jovens, você tá ligado? A gente tem que acreditar sim, que se eu acredito no meu, eu tenho que acreditar no seu, você tá ligado? E é assim que funciona, eu não posso acreditar no meu e a gente vê, infelizmente, as pessoas falando que essa juventude não presta, não, claro que presta. O modo deles pensar é diferente. Ah, mas antigamente era bom. Antigamente era bom, nós tá vendo aí um monte de política aí, de antigamente roubando pra caramba, aí, dando desfoque de milhões, que influenciam em muitas mortes que não são divulgadas, que são mortes, de repente, por saúde, por falta de saneamento básico, por várias outras coisas, certo? Então, não é assim que funciona, né? É outra geração, mano. É outras vidas e a gente tem que saber, a gente tem que entrar nisso e saber trazer essa galerinha aí pro bem, mano. E falar antigamente que era bom, tem que falar, tem que perguntar pra quem, né? Porque pro povo preto não era, não. Nunca Então, foi, nunca foi, nunca foi. Nunca foi. Se a Maurício, gente não, se nós não exigir através do sangue, suor e lágrimas nossos direitos, nós não teremos, mano. Não adianta. exatamente. Você gostaria de mandar um abraço pra alguém, um beijo pra alguém? Eu deixo seu espaço agora. E primeiramente eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo que, assim, eu aprendi muita coisa com você. Quero poder trocar mais figurinha com você futuramente. E até gravar um episódio presencial, quem sabe. E tá Boa. encostando no seu trabalho também. Então vou deixar esse espaço aberto para você agora. Você fica à vontade. Boa. Ó, quem quiser ter mais informações sobre o roteiro de memória, vai lá no Memórias Carandiru, no Instagram, pode ir no PV, perguntar. Lá também tem a nossa agenda também dos nossos trabalhos que nós fazemos lá, né? E se você quiser turma, mano, pode marcar. Se for durante as nossas agendas, é gratuito. Se quiser um trabalho exclusivo, há uma cobrança simbólica, né, de locomoção, algumas coisas que pá, mas a gente fazemos. A gente faz muito trabalho para pesquisadores, a gente faz trabalhos com estudantes, escola, aí, vai Zé Povinho, vai todo mundo lá querer saber a história no qual a gente contextualiza, né? Eu também tenho a minha rede social, que é o Monteiro Maurício 57. É um 57, os caras me deram o número, eu vou usar os números de acordo com o que eu quero, né? Tá lá no Instagram também, né? Eu também tenho o canal Prisioneiro 84901 e o canal, você tá ligado? Muitas coisas que não dá tempo da gente falar nesse espaço, lá o canal tem, quem quiser ir lá também no canal vai lá, se não quiser ir também não vai, né? Já passamos dos 45 mil, das 45 mil pessoas, então o canal tá bom, o canal tá indo bem pra caramba, mas eu trago muitas outras histórias dentro dos outros presídios. Muitas que você vai dar risada, eu dou risada hoje, mas na época eu não ia, porque era a minha vida ou minha liberdade que estava, né? Vou dar um abração aí. Então a gente tem esse corpo educativo, o Memórias Carandiru, é um corpo educativo onde todos são egressos do sistema prisional ou familiares. Inclusive, nós temos uma mulher, você tá ligado, que passou no cárcere, ela traz o cárcere feminino, ela fala muito sobre o racismo, ela não é uma pessoa negra, ela é uma pessoa branca dos olhos claros, tá ligado? Mas é isso, mano. Quem inventou o racismo foi o branco que tem que resolver isso daí, mano. Você tá ligado? Eles que tem que arrumar uma solução, nós não quer saber de nada. Racismo é crime e nós vai pra cima. Quer uma solução? Resolve vocês aí que vocês não criou o problema. Então a gente, tá ligado? Então ela fala muito sobre o racismo dentro do presídio e do que ela presenciou como uma mulher branca e também traz muito sobre o presídio feminino. Também tem um livro, é a Ellen Baum, então quem quiser também ir lá no Instagram, Ellen Baum, você tá ligado? Vai ver um livro que ela traz, que é Quando Arrancaram Minhas Asas, um livro interessante pra caramba, você tá ligado? Que fala sobre o presídio feminino. Porque a gente tem que entender que, infelizmente, as mulheres, você tá ligado? Nos últimos 10 anos, foram presas
o aumento foi em 560%. É muita mulher sendo presa ultimamente. Por quê? O que se dá isso? Certo? Então, você lê o livro dela, você também entendeu um pouco, você tem a respeito dessas prisões femininas que vêm crescendo muito, e entender que muitas mães, mulheres negras, as nossas, Tiago, estão sendo presas, e aquelas crianças ficando, você tá ligado? Para fomentar toda essa violência que nós estamos vendo, você tá ligado? Sobre os olhos do Estado. É isso. Maurício, muito obrigado mesmo. Foi um prazerzaço. Eu espero que vocês tenham gostado. E, cara, curte, comenta, compartilha, porque esse episódio precisa bombar muito mesmo. Muito. Valeu. Tamo junto. Forte É nóis. abraço. Até mais. Valeu, Luquinha. Poder para o povo preto.